somar nem com o outro. Porque senão ficou vontade de tossir quando o vento acaba. Chegar no ponto de equilíbrio. Eita, eu já agora. Vamos lá, irmão, vamos orar? É a Liane veio. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque estamos aqui na casa de oração, Senhor, irmãos, Senhor, para o que, Senhor, estudar a tua palavra, estudar a obra que o Senhor faz na vida de uma pessoa e através da vida de uma pessoa. Nos ensina, Senhor, esse ensinamento e essa instrução, Senhor, tudo aquilo que vem do ti, Senhor, possa entrar nas nossas mentes, nos nossos corações e se entranhar dentro de nós e gerar vida prática ao Deus do teu Evangelho. No nome de Jesus nós te pedimos isso. Amém. E aí é passando. Pronto, vamos lá. Hoje nós vamos estudar nós estudamos sobre primeira, qual foi a ordem? Primeira carta a Timóteo, primeira carta de quem? De Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois carta de Paulo a Tito, e depois, no domingo passado, carta de Paulo a Filemon. Hoje a proposta seria nós estudarmos, não como o irmão interpretar lá daqui a pouco, nós estudamos primeiro das partes para o todo. Hoje nós vamos estudar do todo para as partes. Como é que surgiu aquelas partes? De onde veio aquilo? Né? De onde veio o que Deus fez em Paulo e através de Paulo, né? As ações de Paulo, o ministério de Paulo, a conversão e formação de Paulo. Então vamos voltar das ações, como a gente estudou 6 semanas, para conhecer Paulo, ver a obra de Deus em Paulo, depois Deus agindo através de Paulo. Isso serve para você, meu irmão. Faz parte das nossas histórias cristãs. Deus primeiro faz uma obra em nós. Depois, através de não é fácil. Então, hoje vamos. Paulo e as cartas de Paulo que nós estudamos. Né? Deus e os improváveis. Bom dia, improváveis. Nós somos improváveis. Eu lembro sempre, quando eu vou falar sobre improvável, de Davi, o menor dos irmãos, o caçulinha, esquecido pela própria família. Se Samuel não insiste, porque Deus diz, não é nenhum desses. Isso aqui é a profissão do mundo, não é nenhum desses. Você tem mais algum filho? Tem, está lá no campo, só foi lembrado para a insistência. Só foi lembrado da insistência do Senhor, do Samuel traduziu isso para ele lá para ele. Não desce não, você tem mais alguém que se responder? E pelo entendimento de Samuel, ele ia ungir o mais velho. Era o mais bonito, o o primogênito, ou o mais forte. Ele era além do primogênito, mais bonito e mais forte. Não, se Samuel olhou e disse assim, só pode ser esse. Foi. Samuel lá na mente dele. O Saul foi ungido dessa forma, o povo via que ele era alto, que ele era isso, que ele era aquilo, que era não sei o que. É isso aí. O Saul era bonito. Deus os improváveis. Então Davi era o improvável. Mas Deus diz a ele. É ele. O outro improvável é o seu queridíssimo. Olha, Paulo, ele participou de um assassinato, incitou esse assassinato que foi de Estevão. Paulo só vivia preso, entendeu? Paulo odiava os cristãos, é um homem improvável, né? Mas ele era escolhido. Ele fazia isso porque ele tinha muito amor, porque ele acreditava. Não é? Só
Só que esse amor estava sendo um amor de uma forma, ele estava acreditando uma coisa errada, de uma mentira. Quando ele conheceu a verdade, aí esse amor foi todo entregue para a verdade. Você é um material na mão de Deus, mas a obra é de Deus, não é sua. Então você é um improvável, mas é Deus que vai fazer esse material produzir. Vai fazer esse material edificar vidas, alcançar vidas, cuidar de vidas, formar igreja, formar liderança. Esse improvável está nas mãos de Deus. E para Deus nada é impossível. Amém? Então, Deus tem prazer em trabalhar com os improváveis. Quem são os improváveis? Segundo o olhar humano, segundo o meu olhar. Então, ele confunde as coisas sublimes e altas com as coisas simples. É assim que o Senhor faz. A obra de Deus, primeiro foi em Paulo. Primeiro Deus converteu Paulo. Primeiro foi convencendo. É duro para ti resistir aos aguilhões que você está recebendo. Você está matando um, matando outros, prisionando, arrastando, humilhando. Mas você está vendo algo diferente na vida dessas pessoas. Eles preferem ser perseguidos por você, mortos por você, aprisionados por você, humilhados por você, mas não te abandonados. Isso estava doendo dentro do coração de Paulo, ele entendeu isso. Ele que tinha tanto zelo pelas coisas de Deus. Segundo a mente dele. Depois Deus fez uma obra através da vida de Paulo. Primeiro, convencer Paulo, converter Paulo, formar Paulo, amadurecer Paulo. Agora eu vou fazer uma obra através da sua vida. Essa é a ordem natural das coisas. Conversão, formação de vida e ministério. Infelizmente, a conversão nos parte do ministério, não se formar no ministério, exige do ministério, não se forma no que se abate, existe. Acontece muito isso. Agora tivemos aqui uma missionária. Ela era missionária em Moçambique. E ela disse, se converteu, pouco tempo depois, já estava no seminário. O seminário foi para um campo missionário em Moçambique. Quando chegou lá, ela descobriu que não sabia de nada. Ela só era convertida, cheia de conhecimento, mas não tinha maturidade cristã. E aí caiu em brancos, levou quase 3, 4 anos. Teve que primeiro aprender o Senhor, que era cristã, para depois formar cuidar de Deus, evangelizar. Ela só vai primeiro, mas ela disse: Bom dia, perdoado também. Quem foi Paulo de Tarso? É Saulo ou Tarso? É Saulo ou Paulo? Antes era Saulo. Antes era Saulo. Se converteu. Depois se converteu. Quem tem outra opinião? Estamos abertos a todas as opiniões. Porque parece que o nome é romano, o nome é judeu, desse, não, irmão? Paulo é o nome dele, romano. Ele tinha o cidadão de cidadão romano. Então, cidadania romana, a tradução de Saulo, nome judaico, para o romano era Paulo. Paulo é o nome romano. Então, para os romanos, para o Império Romano, ele era Paulo. Para o judeu, ele era Saulo. Porque tem essa teoria mesmo. Quando ele se converteu, mudou de nome. Pode ter mudado assim, passou a se chamar mais de Saulo, mais de Saulo, né, o nome judeu, ou mais de Paulo, o nome romano, para facilitar o trânsito dele nas cidades por onde ele foi. Natural de Tarso. Tarso era uma cidade ali próxima do nordeste do Mediterrâneo. Vamos pegar aqui, a gente está em Itabuna. Vamos dizer que Itabuna seja Israel. Será que era fazer isso? Vamos dizer que Tarso está ali, está em Minas, mais ou menos a distância, né? Tá certo, o norte é bem baixo. Não, mas a distância. Espírito Santo é mais perto, não? Bom, mas vamos dizer mais ou menos. Mais perto, mais perto.
vamos dizer que seja mais ou menos isso aí. Né? Então, o que Paulo estava fazendo em Tarso? Ele não é judeu? Lembrar que os judeus estavam espalhados já nesta época. Né? Primeiro foi o Império Assírio, que espalhou a região norte toda, e a maioria não, a grande maioria foi espécie, não voltaram, ficou uma minoria. Depois o Babilônia invadiu o sul, levou cativo, alguns voltaram, reconstruíram, então muitos judeus começaram a se espalhar. Depois veio o Império, aí já foi o Império Persa, depois veio o Império Grego, e depois veio o Império Romano. E os judeus foram se espalhando porque não existia mais a nação de Israel. Existia Israel, mas não a nação. Ela era dominada, ela não tinha governo próprio. Quem mandava era o imperador de Roma com seus pessoas autorizadas. Então, a família de Paulo estava em Tarso, longe de Israel. E foi lá que ele nasceu, filho de pais judeus, da tribo de Benjamim. Então ele fala a origem dele. Eu sou judeu, não nasci dentro da região de Israel, mas eu sou judeu, filho de pais judeus, da tribo de Benjamim. Mas nós não temos nada que nos indique como foi a infância e a adolescência de Paulo. Mas o que se traduz dentro de toda a literatura e de registros históricos da época, mostra que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei. Então, Paulo estava em Tarso, nasceu lá. Mas os pais trouxeram ele em algum momento da vida dele para Jerusalém. E lá ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Doutor da lei. Então, a família de Paulo tinha alguma condição financeira, econômica, que demonstrava algum tipo de privilégio diante do restante da sociedade. Dizer que eram muito ricos, a gente não sabe. Mas alguma condição tinha melhor do que a média da sociedade. Né? Então isso facilitou Paulo ser trazido de Tarso para Jerusalém e ser ensinado por um doutor da lei. O doutor da lei ficou cuidando de Paulo. Aí eu vi esse dia alguém comentando, Jesus, a idade de Paulo, ensinava os doutores. Paulo era ensinado pelos doutores. Não sei se essa comparação está boa, não. Cada um tem seu papel, mas ele foi ensinado. Em que? Na lei judaica, aquela de Moisés, só que foi a lei judaica, mais os acréscimos, como a gente sabe, que foi incluída pelos líderes religiosos, os anciãos, os mestres da lei. Então a lei não era mais aquela lei pura de Moisés, era a lei acrescentada, a lei tinha 200 e poucos artigos, com os acréscimos que eles botaram para triplicado, mais de 600. Né? Então ele aprendeu a lei e o judaísmo. O judaísmo era o nome oficial da religião do judeu. Né? Que nasceu, se você for estudar a Bíblia, por ordem cronológica, nasceu lá na época de Esdras, que começou a organização. Esdras não teve nenhuma intenção de criar o judaísmo. Ele estava apenas organizando tudo que era o conhecimento do Senhor, as revelações, as coisas. Mas com o passar dos anos, Esdras morre, vem o sucessor, e aí se fundou o judaísmo. Entendeu? Para quem não sabe, Esdras e Neemias são os últimos livros do Velho Testamento, de ordem cronológica. Ô irmão, eles se adaptaram conforme a conveniência deles. A lei foi adaptada. Você tornou uma religiosidade. Exatamente. Criou uma religião. Um relacionamento com Deus e virou uma religião. O judaísmo abrigava os fariseus e os saduceus. Outras correntes menores também, mas as principais eram os fariseus e os saduceus. Paulo era fariseu. Ele foi educado instruído por Gamaliel, que era fariseu. A maioria dos componentes do Sinédrio, que eram os sacerdotes, mestres da lei, doutores da lei, escribas, né? Mas que quem tomava as posições fechadas eram os sacerdotes,
era formado por fariseus, a minoria era saduceu. O saduceu representava a elite social do judaísmo. Os fariseus eram a classe menor, mas eram a maioria. Irmãos, inclusive, quando esses fariseus, eles perseguiram Jesus de uma forma tão tremenda, e chegou um determinado momento que eles se sentiram assim, muito intimidados por Jesus, que Jesus rebatia tudo. Aí eles chamaram esses saduceus, porque eles eram homens políticos que tinham uma oratória perfeita. Então eles chamaram esses saduceus para combater, porque eles já estavam começando a perder terreno com Jesus. E esse povo aí acabou, quiseram acabar com o ministério, foi perseguição de Jesus e eles iam atrás. Eles eram acuciosos. Quando eles não conseguiam vencer um embate, eles usavam os saduceus, usavam herodianos, e assim eles foram, usando os grupos que eles queriam, para tentar confundir Jesus. E aí, a cada situação dessa, eles ficavam surpresos com a sabedoria de Jesus. E se sair, ele ia sair por cima, né? Com a palavra muito clara do Senhor, do público ao redor, entendendo que Jesus tinha sabedoria e Deus não. Ficava clara a intenção deles. Mas realmente eles usavam os outros grupos. Né? Eles, por serem maioria, talvez não representam tudo em qualquer lugar. Eu escute. Meninas, deixa eu passar aqui. Aqui, ó, de cola e massa. A joia. A gente não vai pegar ainda, mas deixa aqui. Qualquer coisa a gente passa, a gente. Qualquer coisa a gente passa. Foi o desábito, eu não esqueci. Que Paulo tinha a cidadania romana. A cidadania romana. Às vezes a gente fala isso e fica sem entender o significado disso. Paulo usou os direitos de cidadão romano diversas vezes, a gente vê na Bíblia. Né? Isso é mais uma prova do status social da sua família, da condição social, porque foi adquirido, isso foi adquirido com muito luxo. Então a família teve condição de comprar, era uma das possibilidades de se ter um cidadão romano. Então os pais compraram para eles e para os filhos, no caso de Paulo. Por isso que eu acho que ele não era muito bom. Isso. Então, pelo título de cidadão romano, estavam por direitos. Um deles a gente viu lá em Cesareia, quando ele estava preso, já estava há quase 2 anos, e o magistrado lá, o líder da época, não sei se o nome agora, queria mandar ele de volta para Jerusalém, para ele ser julgado em Jerusalém. Ele avaliou, se eu voltar para Jerusalém, eu consigo. Porque lá há um complô, e o próprio Império Romano não vai ter condição de sustentar isso aqui. Então eu apelo para Roma. Queria isso, ele, como cidadão romano, ele podia dizer, eu quero ser julgado pelo imperador, porque eu sou cidadão romano, não por judeus. Por isso ele teve direito de ser levado para Roma, e a gente vai no final de Atos a viagem dele. Outra é o direito duvidoso. Ele tinha o direito de não ser crucificado, dependendo do que ele tinha cometido. Por isso que ele foi decapitado. Porque a morte por cruz era humilhação. Era a morte mais humilhante que se tinha na época. Então, ele, cidadão romano, seja ele tivesse praticado, ele não seria crucificado. Esse não foi crucificado. Outra que a gente viu ali na palavra, em Filipos, ele foi preso. Antes de ser preso, foi chicoteado, ele e Silas. Depois teve aquela situação toda, tal, e aí no outro dia os magistrados da cidade tomaram conhecimento e resolveram libertar Paulo. E chega a ordem de libertação. Aí Paulo não recebe, não, eles têm que bom. Eu sou cidadão romano e eu fui chicoteado. E aí os magistrados tiveram que ir lá e desculpa aí, eu esqueci. Você sabe que eu sou cidadão romano, se me chicoteado, se perguntar se eu sou cidadão romano. Interessante, porque por mais que ele tivesse direito, ele não falou isso antes. Não. Ok. Ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo dali. Eles estavam me dando direito de Exatamente. Gente, isso é muito lindo. Obediência. Eles estavam. Total
falei no início, que está em Moçambique, passou por aquela situação, ela disse que eu não retornou, porque ela sabia que Deus queria as coisas. Glória a Deus. A questão foi, ela não se preparou da forma adequada, ela não recebeu orientação, ela não recebeu discussão, ela não foi pastoreada da forma correta. E ela acabou se precipitando. E aí o aprendizado dela foi mais duro do que deveria ser. Foi duro. Sempre seria duro, mas seria muito mais duro do que deveria ser. Paulo, perseguidor da igreja. Acho que ninguém sabia disso, né? Perseguidor da igreja. Agora vamos começar a leitura. Atos 7, 59. 7. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas expuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o Espírito. Paulo estava presente na morte de Estevão, no apedrejamento, no julgamento, estava presente em toda a situação, desde a prisão até o julgamento, até a morte, e celebrando a morte de Estevão, a execução de Estevão. Né? Então Paulo estava ali, vendo tudo. E Lucas relatou isso, né, no livro de Vivo e apoiando. Vivo e apoiando. Atos 9, 1, 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Um detalhe aí, se encontrasse alguns deste caminho, por que caminho? Porque os cristãos inicialmente foram chamados de seita do caminho, porque pregaram que Jesus era o caminho, a verdade era seita do caminho. Jesus era o caminho. Então foi chamado de seita do caminho. Lá em Antioquia foi chamado pela primeira vez de cristão. Então é a seita do caminho. Então eu quero cartas, me dê carta aí, sacerdote, para eu me perseguir esse pessoal, para eu ir atrás, ou aprisionar e arrastar de volta para cá, porque Damasco é fora de Israel, como eu falei. É fora de Israel, já era na Síria, Damasco. Era outro país, que hoje Israel é uma luta danada, um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, no norte de Israel. Né? Então ele queria ir para Damasco, por ordem de quem? Do sinédrio, dos maiorais da religião judaica, dos maiorais da lei, dos zelosos pelas coisas de Deus. Né? Para quê? Para trazer os cristãos. O que Lucas registra aqui? Ele respirava o quê? Ameaças e morte contra os discípulos da seita. Isso era Paulo perseguindo a igreja. Perseguindo a igreja. Respirando ameaças e morte. Então, como diz, respirando. Está vindo onde? Essa é a essência que estava movendo Paulo. Perseguir, aprisionar, matar, humilhar, destruir aqueles representantes dessa seita do caminho. Esse era o perseguidor. Mas a gente vai aqui para a conversão de Paulo e a formação dele. Atos 9, 3 a 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Paulo estava indo para onde? Para Damasco. De Jerusalém para Damasco, vindo do norte acima. Né? Vamos dizer, se fosse para Sergipe, né? Bem no norte, o país ao norte. Ele foi para Sergipe, buscar um cristão que estivesse lá, esse pessoal dessa seita, eu vou prender. Foi com um grupo, eram os soldados do sinédrio do templo, soldados do templo. Eles tinham direito a aprisionar pessoas que fossem problemas religiosos, da lei religiosa, eles eram autorizados. E
Então viu lá com carta do sacerdote, autorizando Paulo e aquele grupo a trazer prisioneiro, aquele pessoal que se dizia cristão, seguidor de Jesus. Lucas descreve essa conversão de Paulo como se fosse um milagre. Você observar nele, parece ter um milagre, porque era um homem que respirava morte, matar. Eu quero matar esse cristão, matar esse pessoal. E Paulo descreve uma experiência sobrenatural que aconteceu com Paulo. Cercado de soldados, cercado do pessoal do templo que foi com ele, autorizado também, e ele como líder. Todos ouviram o que Paulo viu, mas só quem entendeu o que estava acontecendo era Paulo. Essa foi a experiência dele. Aquele momento era ele. Deus estava trabalhando na vida dele. Assim como nós temos o nosso momento da nossa experiência. Eu estou aqui, o João está aqui, ouvimos a mesma mensagem. Eu me converto, ele não. Ali foi o momento da minha experiência. Paulo teve a experiência dele, todos ouviram. Mas Deus já vinha convencendo Paulo, trabalhando na vida de Paulo, dura para ti resistir às minhas investidas. Dura é para ti ver os testemunhos daqueles que você percebe. Dura é para ti entender essas coisas. Você aprendeu algo de homens e agora você está natural de isso. Dura é para ti. Porque o mundo via Paulo como um homem mau, né? Mas aí é essa parte aí que eu acho linda, que Deus veio do interior do interior. Ele era um vaso escolhido, como cada um de nós aqui. Todo mundo aqui é um vaso escolhido. A igreja é muito provável, né? Mas o mundo acha que você não é aquela criatura. Então, a beleza de tudo isso é essa. E ele não era um homem mau, realmente. Porque ele fazia isso porque ele acreditava na lei. Entendeu? Deus sabia disso. É zeloso. Um homem assim que veste, aquela pessoa que diz assim, poxa, aquela pessoa veste a camisa porque acredita. E é isso que a gente tem que fazer, vestir a camisa do que nós acreditamos que é o Senhor. Ele era improvável para a igreja, está sendo perseguido, improvável para os líderes dele. Aí isso aí é por nós, ele está aqui, meu irmão. Isso aqui agora a gente está certo. O líder está aquele, a gente só está cá e vai fazer o que nem a gente faz. Era improvável por dois lados. E foi esse que Deus trabalhou. Foi esse que Deus lutou. Foi esse que Deus levou até a sua experiência pessoal. E trabalhou diretamente nele. Né? O próximo texto, Atos 9, 18 e 19. Logo lhe saíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Quem foi que conduziu tudo isso? Quem foi instrumento de Deus para se aproximar de Paulo, orar por Paulo, falar para Paulo, levar Paulo para a igreja, levar Paulo para ser batizado, instruir Paulo nos primeiros dias? Quem foi? Ananias. Todos nós precisamos desse contato. Alguém que vai fazer interligação. Eu estou chegando com a igreja. Alguém tem que ser responsável. Levantou 10 a mão. E todo mundo embora. Cada das pessoas, não sei. Nós precisamos de orientação, de direção. Nós acabamos de nascer espiritualmente. Somos bebês espirituais. Por mais impactado que a gente tenha sido, como Paulo foi, por mais que a gente tenha sido, por mais que uma pessoa aqui se converta, impactado emocionalmente, precisa de direção, a gente quer ir na mão, é por aqui. Dá o leite, cuidar da pessoa. Na verdade, o bebê nem é pego pela mão, ele é levado no colo. Não tem maturidade para buscar o alimento, ele não tem maturidade para saber o que está comendo, ele não sabe exatamente qual é a necessidade dele. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, no caso da conversão, porque o Espírito Santo está convencendo, ele agora vai precisar de gente para ajudar, ele leva a ser E alguns ficam devendo por muito tempo, porque cada um tem um ritmo, cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas problemáticas.
Cada um vai ser tratado de uma forma diferente. Cada um recebe de uma forma diferente. Uns se rendem logo, o osso é examinado. Cada um tem sua natureza. Então Deus vai trabalhando. E nós, eu preciso ser interligado à igreja. Quem é o responsável por mim? Quem tem isso, irmão? Paulo teve Ananias. E assim Ananias levou Paulo para a igreja de Damasco, apresentou o discípulo, batizaram Paulo, deram instruções. Aí diz, Paulo já começou o ministério. Não, Paulo começou o ministério. Paulo saiu pregando às pessoas que ele conhecia, principalmente os judeus, para os quais ele tinha vindo primeiro, ele chegava com uma carta, apresentava, para o sacerdote mandou fazer isso. Posso fazer isso, mas não pega os cristãos. Ele foi, se apresentou e começou a falar o testemunho do que aconteceu com ele na estrada, o impacto, a experiência pessoal dele. Paulo não estava ali preocupado agora em formar a igreja, não, irmão. Ele estava ansioso por testemunhar diante dos seus irmãos judeus o que Deus fez com ele. Esse é o nosso primeiro testemunho, nosso primeiro evangelismo, nossa primeira ação. Falar do que Deus fez com tua vida. Até que Jesus disse para o ex-endemoniado de Gadareno: vai para os teus e diz o que Deus te fez. Foi isso aí. Paulo não iniciou nenhum ministério, ele foi dar um testemunho do que Deus fez na vida dele. Mas os judeus ouviram e tal, mas depois analisaram: não, vamos matar esse cara, porque ele vai trazer mais influência para nós. E planejaram a morte. Quando ele ficou sabendo, a igreja em Damasco arranjou a forma dele fugir. E ele resiste lá nos Gálatas, a carta aos Gálatas, e depois dali ele passou 3 anos na Arábia. Arábia, entenda-se hoje, é Iraque, Irã, aquela região ali, ele foi para ali. Ele ficou 3 anos lá na Arábia, fazendo o quê? Em silêncio. Deus trabalhando na vida dele, Deus organizando a cabeça dele, revisando tudo que ele sabia, para entender de onde veio tudo isso. Jesus está aqui, meu Deus, Jesus está aqui, nessas leis, nas profecias, nos acontecimentos, Jesus está aqui nos salmos. Ele aprendendo, ele mergulhando. 3 anos depois ele volta para Jerusalém. Alguns dizem que ele passou em Damasco primeiro. Não há essa dúvida, mas que ele voltou para Jerusalém, ele voltou. Ele queria se apresentar aos irmãos em Jerusalém, na igreja, aos apóstolos, aos líderes. Mas teve dificuldade, porque quem via Paulo corria. É ele. E fugiu até que ele se encontrou com quem? Com Barnabé. Barnabé agora é o que vai fazer a introdução de Paulo aos líderes da igreja. E Barnabé se aproxima de Paulo, conversa com Paulo e acompanha Paulo e se torna mais espiritual de Paulo. Deus é responsável. E assim Barnabé produziu Paulo. E Paulo não conheceu todos os apóstolos naquela missão. Conheceu alguns, presume-se que ele conheceu pelo menos 2 ou 3, entre eles Pedro. Mas Paulo teve contato com a igreja de Jerusalém. E aí os irmãos em Jerusalém, a liderança, recomendou que Paulo voltasse para Tarso e aguardasse o Senhor, a direção do Senhor. E Paulo voltou para Tarso. E chama-se esses anos de 10 anos de silêncio. 10 anos sem Tarso. Deus fazendo o que na vida dele? Ele não saiu de Tarso. 10 anos de Tarso. Paulo sendo formado. Paulo sendo trabalhado. Paulo reexaminando tudo que ele aprendeu. Tudo aquilo que ele viu lá atrás. Revendo agora segundo o ano novo, segundo a direção de Deus. Alguém apagou aqui? Irmão, então em resumo foram 13 anos de preparação. 3 lá e 10 aqui. Não, foram assim de 14 a 15, porque teve Mais viagens, o tempo lá em Damasco, o retorno, então foram de 14 a 15 anos. Ministério de Paulo, vamos lá, Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
e pondo sobre eles as mãos, os despediu. Amém? Vamos recuperar a história. 10 anos de silêncio. Após esses 10 anos, Paulo está em Tarso, Barnabé está em Jerusalém. Os irmãos em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, a liderança, os apóstolos, o conhecimento do Evangelho explodiu em Antioquia. Chegou em Antioquia. E o Evangelho se espalhou e eram muitas conversões, e muitas conversões, e muitas conversões. E eles se preocuparam, porque tem que ter liderança, tem que ter gente cuidando. Essa é a preocupação do Evangelho, básica do Evangelho. Cuidar das vidas que estão chegando. Cuidar das vidas que estão chegando. Formar as vidas que estão chegando. Levar a condições dessas vidas a amadurecerem no Senhor. Então pegaram o Barnabé, vai lá ver e traz um relatório para a gente. E Barnabé foi, e no caminho deu uma volta, chamou Paulo. Paulo, bora. Você vai comigo. E chega Barnabé e Paulo. E ali ficou quase, de 1 a 2 anos. Nesse tempo, Paulo e Barnabé se tornam líderes junto com outros irmãos. Aí está o trecho que a gente leu. Né? O trecho que a gente leu. Paulo e Barnabé, junto com outros irmãos, se tornam os líderes. E é justamente na reunião desses líderes, na comunhão desses líderes, no momento de oração desses líderes que Deus diz, chama, separa Paulo e Barnabé para a hora. Eu estou chamando. Chegou a hora do ministério de Paulo. Então, de 14 a 15 anos depois da sua conversão. Junto com quem? Com um mais maduro do que ele. E eles foram para a primeira viagem missionária. É aqui que iniciou o ministério de Paulo. Em Antioquia. Primeiro liderando, junto com outros irmãos, não sozinho. Depois sendo chamado para uma obra missionária. Junto com quem? Um homem mais maduro, um irmão mais maduro. Assim iniciou. Qual foi a estratégia missionária? Aqui eu só vou dar uma lida, irmão. Porque é muita riqueza de assunto para a gente conversar aqui. Teria umas 3 aulas. A gente pensou um pouco mais na frente. Estratégias missionárias que Paulo desenvolveu ao longo de todas as suas viagens missionárias. Ele trabalhava primeiro nos grandes centros urbanos, ele chegava nas cidades maiores, atingia aquelas cidades maiores, porque dali, aqueles discípulos que estavam formados ali poderiam ir nas cidades menores. É assim que aconteceu. Colossos foi atingido assim. Por discípulos, não sei se foi de Éfeso, de Tessalônica, que foram para lá pregar o Evangelho. E se tornou referência. Entendeu, irmãos? A estratégia de Paulo. Ele pregava primeiro nas sinagogas. Por ser judeu, ele chegava primeiro nas sinagogas dos judeus, que tinham quase todas as cidades do Império Romano, e pregava primeiro aos judeus. Por quê? Primeiro aos judeus, depois ele ia para os gentios. Normalmente os judeus rejeitavam. Alguns podiam até aceitar, mas a maioria rejeitava, ele ia pregar aos gentios. Ele focava a sua pregação na comprovação de que Jesus morreu e ressuscitou e era o cumprimento de todas as profecias. Esse era o foco dele. Ele trabalhava as diferenças culturais. Ele chegava num lugar que a cultura era daquele jeito, como a gente viu lá em Atenas. Ele trabalhou a cultura. Vocês têm muitos deuses. Eu vim falar dos deuses desconhecidos que vocês não conhecem. Não tem nada a ver com esses deuses aí. Eles não são nada. Quem é o Deus desconhecido? Vocês precisam conhecer. Ele usava a cultura local. Ele mantinha contato. Então ele passou por ali, pregou o Evangelho, irmão se converteu, deixou o líder, voltava. Depois ele mandava carta, ele mandava alguém ver. Então ele mantinha contato. Ele não largava, simplesmente, não, eu já cansei, tchau. Não voltava mais nunca, não tinha mais contato. Então, ele mantinha contato com todas as igrejas fundadas. Ele estava atento às desigualdades dentro da igreja, dentro das comunidades. Ele sabia que dentro da comunidade tinha um rico, tinha um pobre, tinha um ex-escravo, tinha um grego, tinha um judeu. Então ele estimulava e que eles tinham que se reconhecer como irmãos da mesma família e um ajudar o outro. Ele solicitava que as igrejas mais prósperas ajudassem aquelas que não tinham muitas condições. A gente vê isso nas cartas. O método para Paulo estabeleceu a igreja local era um padrão. Ele entrava, pregava o Evangelho para as pessoas que se convertiam, ele chamava
e ensinava as coisas do Evangelho, formava as pessoas. Quando ele percebia que as pessoas já tinham um grau de maturidade mínima, aí escolhia alguém para ser líder ou deixava um dos seus discípulos tomando conta. Depois, mantinha contato com aquele grupo, ou através dos seus discípulos, ou através de cartas, ou ele mesmo voltando. Corinto mesmo deve ter voltado umas 4 vezes. Paulo era formador, pregador, formador de vidas e formador de liderança. Ele deixava o trabalho, mas deixava quem ia dar continuidade. As viagens missionárias, a primeira viagem se destaca, ele e Barnabé indo para Chipre e de Chipre para a região da Galácia, que eram muitas cidades. Foram as primeiras cidades que ele visitou. A segunda viagem missionária, ele retornou para a Galácia, mas lá no meio da viagem Deus mudou e mandou ele para Macedônia. Para Macedônia, que a gente já sabe. Filipe, Corinto, Tessalônica, Atenas, Bereia e outras cidades. A terceira viagem, ele voltou para a Galácia, mas na Galácia o seu alvo era ir para Éfeso, onde ele ficou 3 anos. Foi o lugar que ele, pelo menos registrado, onde ele ficou mais tempo. Né? Ficou 3 anos. E a quarta viagem que se cita, não sei se é uma coisa forçada, mas foi a viagem dele preso para Roma. Se cita como se fosse a quarta viagem dele. Ações de Paulo registradas nas cartas estudadas. Atos 17, 1 a 4, tem aí. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha muito costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Ação de Paulo, pregar o Evangelho. Aonde ele chegou? Aonde ele chegou? Primeiro moral, pregar o Evangelho. Começava pelos judeus, depois ia para os gentios, mas era pregar o Evangelho. Não era formar outras coisas, não era ensinar outras coisas, não era ser diplomata naquela situação, não. Era pregar o Evangelho. Você não quer, tá bom, deixa eu falar para ela, viu? Vamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, essa é a essência, o alvo. Paulo entendeu isso. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Eu não estou para fazer outras coisas. Pregar o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho, 1 Timóteo 4,16, que a gente estudou. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ensinando, discipulando. Paulo passou, qual foi a cidade, gente? Ele encontrou lá quem? Timóteo, e sua mãe, e sua avó, Listra. E Timóteo se converteu. Ele já recebia a palavra da mãe e da avó, mas se converteu. E Paulo disse: quer vir comigo? Foi. Que andou com Paulo, e Paulo está aqui ensinando a Timóteo. Nunca parou de ensinar a Timóteo. Primeiro ensinou a Timóteo, formou a vida de Timóteo, depois formou Timóteo como pastor na igreja. Né? Então pregou o Evangelho, depois é o quê? Ensinar, discipular, no quê? No Evangelho. Ações de Paulo. Discipular e ensinar no Evangelho. Quem acreditou, quem confiou, quem se rendeu ao Evangelho. Filemão 1:21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que isso. Paulo não se esquivou de nenhum assunto. A gente estudou aqui em Filemão domingo passado. Foi um assunto delicado, mas Deus disse: é para tratar o assunto, nós não foi tratado. Havia escravidão na região de Colômbia. Havia irmãos convertidos que tinham escravos. Onésimo era escravo de Filemão. Fugiu, procurou Paulo. E Paulo disse: agora ele é irmão. Estou mandando ele embora. Recebe comigo. Discípulo de Paulo é um problema. Ele é mais que escravo. Ele é irmão de Cristo.
Está na hora de tratar esse assunto na igreja. Está na hora de tratar esse assunto com vocês. E eu quero que essa carta seja lida para todos aqui. Porque ouço dos casos. Chegou a hora de tratar o assunto. Quem era o Filemão de que igreja? De Colossos. Quem cuidava de Colossos? Epáfras, discípulo de Paulo. Chegou a hora de tratar o assunto. Então ele não se esquivou de nenhum assunto. 1 Tessalonicenses 3:2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Eu estou enviando Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, pastor, nosso cooperador do Evangelho de Cristo, aí para vocês em Tessalônica. Para quê? Para confortar vocês e exortar vocês acerca da vossa fé. Zelo pela igreja, zelo pela vida dos irmãos, zelo para que tudo estivesse bem com os irmãos daquela igreja. Por onde ele passou, então ele pega, não posso ir, mas eu estou mandando Timóteo, meu discípulo, pastor, em meu nome. Deus falará para a igreja. Zelo pela igreja. 2 Tessalonicenses 2:3. Que não vos roubais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Corrigindo. Deus deu aqui essa lição, 2 Tessalonicenses. Os irmãos começaram, ouviram tanto sobre a volta de Jesus, que alguns começaram a achar que Jesus já voltava na semana que vem, parou de trabalhar, parou de fazer uma coisa, passou a depender dos outros, queria comer a comida dos outros, e aí uma série de coisas foram tomando conta, e outros começaram a entender que quem tinha morrido sem Jesus ter voltado não estava perdido de vez, porque só os vivos seriam arrebatados. Então ele entra aqui na carta aos Tessalonicenses, corrigindo, vocês estão se movendo tão facilmente, o entendimento. Eu falei a vocês, eu expliquei a vocês, o entendimento é esse, vocês estão vindo para cá. Não se movam no entendimento, nada mudou. A palavra é uma e ela vai se cumprir porque é do Senhor. Corrigindo a direção. 1 Tessalonicenses 4:13-14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Animando a fé. Vocês estão desanimados, achando que os que morreram não vão ressuscitar, não vão estar com Cristo, não vão ser arrebatados. Não. Quando Jesus vier, os mortos ressuscitarão e estarão conosco na glória. Animando, irmão. Porque eles estavam abatidos. Eles estavam desanimados com aqueles que morreram. A morte era um assunto muito sensível naquela época, e até hoje, naquela época era pior que não havia resposta. Por isso ele fala tanto sobre a ressurreição do nosso Tessalonicenses. Nós, os filhos subiremos e os mortos ressuscitarão com Deus e curarão com o Senhor na glória. É a resposta. E a morte só se vence com a morte. Eles morreram, mas ele vai ressuscitar eles com ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo 1:7-8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus não deu o espírito de temor, encorajando Timóteo. Você está aí na frente da igreja em Éfeso. Irmãos, você é jovem, tem muitos irmãos aí de mais idade que você, de mais tempo no Evangelho, mas você, não tenha espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação, porque você não deve se envergonhar do testemunho do Senhor, do Evangelho que o Senhor te deu, te ensinou, não te envergonhe, seja firme, e nem tenha vergonha de mim, porque infelizmente acontece isso na igreja. Alguns passam a ter vergonha de quem formou a sua vida, de quem contribuiu na sua vida, começa a desviar. Não, ele é meio radical, né? Não sei o quê.
Tenha vergonha de quem Deus usou na tua vida para operar na tua vida, para formar na tua vida. Não tenha vergonha do Evangelho que Deus te ensinou. Seja firme, não tenha temor, seja forte e testemunhe do Senhor diante das pessoas. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, para que vos conduzisse dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de Deus. Pastoreando vidas, pastoreando. Do mesmo modo que nós, eu e nos exortávamos, consolávamos, testemunhávamos a cada um de nós como um pai cuida de seus filhos. Eu pastoreei vocês, eu estive com vocês durante muito tempo e continuo cuidando de vocês. Mas são dois elos, os lados. Do lado de quem enxerga, eu não sou pastor da vida de mundo. E embora Deus tem um cara da tem que haver da nossa parte. Quem está cuidando de mim? Quem Deus usa para me levar? Quem Deus usa para me dar direção? Pode ser mais uma pessoa, mas eu estou debaixo dos cuidados de Deus através da vida de alguém. O corpo funciona assim. Deus age no meio do corpo. 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2. Sempre dando graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Orando, o pastor orando por aqueles que ele pastoreia, por aqueles que ele formou, por aqueles que Deus usou ele para alcançar, por aqueles que ele discipulou. Deus, ele ora, está nas suas orações. Nunca sai das suas orações. A responsabilidade pelos seus filhos espirituais. Tito 1:4. A Tito, governador de Cristo, segundo a fé comum, dá para rogar, mas a parte de Deus, a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé. Formando vidas. Tito foi formado por Paulo, assim como muitos outros, como Timóteo, como Epáfras. Foi formado, formação, conversão, formação, para depois do ministério. Então Paulo se preocupava, você tem que conhecer o Evangelho, você vai ter que crescer no Evangelho, se aprofundar, amadurecer. Depois ele vai contar o ministério. 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses de Deus, o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Saudando os irmãos. Os irmãos sempre estavam no coração de Paulo, sempre estavam numa apreciação de Paulo. Paulo não esquecia de ninguém, ele tratava todo bem. Saudação, bom tratamento, boa convivência, respeitar as diferenças. Então Paulo sempre saudava, independente de estar todos são o mesmo, tá? Deus sempre estimulando a comunhão entre irmãos. 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esse uns aos outros, na carta de Paulo, tem uns 30 e poucos. Uns aos outros, consolados uns aos outros, não sei o que uns aos outros, não sei o que uns aos outros, está mais uns aos outros. Estimulando a comunhão entre irmãos. Por quê? Quem pregou a comunhão entre irmãos? Jesus. Isto conhecerão que sois meus discípulos quando tivermos uma igreja grande, né? Uma placa bem grande, um outdoor pela cidade. Vocês trabalharem bastante nas redes sociais. Quando tiver esses amigos, isso não vai ver que vocês serão discípulos. Filemon 23 a 25. Saúde ao teu pai.
companheiros de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Reconhecendo os cooperadores do Evangelho, né? Ele está falando de Epáfras, que cuidava de Colossos, onde Filemão era membro, né? Ele fala de Marcos, João Marcos, que ele teve aquela briga lá atrás, mas depois ele diz: Marcos é meu cooperador do Evangelho, Marcos cresceu, e eu também. Demas, Lucas, que está sempre comigo, cooperando. Então ele está reconhecendo os cooperadores, porque eu não faço sozinho. Não há esse líder, não há esse pastor, não há esse seja lá que título for, que faça a obra sozinho. Eu preciso de todos. A obra precisa que todos estejam cooperando, porque a parte que ele faz, ele não faz. A parte que o Val faz, ele não faz. Só que pode fazer ele. E Deus usa todos no corpo de Cristo para fazer. E quando eu não reconheço a cooperação dos demais, ou a necessidade da cooperação dos demais, eu estou indo de encontro à obra de Deus. A obra agora é só minha. A obra agora é só minha. Não é mais de Deus, é só minha. Não é à toa que muitos na oração não são ou reconhecidos, ou não recebem o holofote que gostaria, ainda destrói a obra. Destrói a obra. Danifica o que puder fazer para poder acabar. Precisamos reconhecer os cooperadores. Tito 1:5. Por esta causa, te deixei para que pudesse de boa ordem as coisas que ainda resta. Ele ensinar a cidade para beber Ali foi Júlia que trouxe. Parece. Você já está operando o cooperador. Então, Júlia me deu essa missão aqui em Tito. Tito era discípulo de Paulo, estava como pastor em Creta. Creta, quem se lembra, é uma ilha lá no Mediterrâneo, mais ou menos assim. Deus só cerca de água. Não sei porquê. Cultura grega, tinha várias cidades. Muita gente vê Creta como se fosse uma cidade. Não, lá tinha várias cidades. Paulo esteve lá, junto com Tito, provavelmente Tito foi o que fundou. E Paulo disse a Tito: eu te deixei lá para que tu pusesse em ordem as demais coisas. Porque havia problemas na região ali, naquela ilha. Havia um entendimento falso de algumas coisas. Eu conheci o Evangelho, mas o Evangelho tem que se adaptar à minha cultura. Não, Paulo vai dizer, a cultura tem que se adaptar ao Evangelho. Tem que corrigir as coisas. Nós não afrontamos a cultura, mas naquilo que a cultura é contra o Evangelho, ela tem que sair. Então, Paulo deixou de estar em ordem essas coisas. Relacionamento com líderes e pastores, orientando, ensinando, chamando, coordenando. Não é esse serviço sozinho. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. 1 Timóteo 4, 12, 14. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exaltar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado com profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, pastor, um jovem, já pastor, discipulado por Paulo, cuidado por Paulo, formado por Paulo, numa igreja onde era uma igreja de uma cidade grande, que era Éfeso, cheia de pessoas já de muito mais idade que ele, maduras na vida, mas não no Evangelho. Então Paulo está aqui animando Timóteo. Está animando Timóteo. Ninguém despreza que você é jovem. Né? Mas você, você é exemplo dos fiéis, você é exemplo no meio dos fiéis. Né? Na palavra, no trato, no relacionamento com os irmãos, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E para você continuar firme nisso, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá para poder estar com você há algum tempo. Ótimo. Não despreze o que Deus te deu. Isso foi com profecia e por imposição de mão de toda a liderança. Não despreze o que Deus te deu.
uma responsabilidade individual, né? Saber que você é responsável pelo seu. Timóteo pode entrar, Josiele, Márcia, aí vai, sucessivamente, entendendo que é a sua responsabilidade individual. Responde a igreja. Segundo Timóteo, 1:12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que me deu Cristo, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito da minha vida. Exemplo de perseverança nas aflições. Se eu digo que tenho uma visão mais profunda, se as pessoas dizem que eu tenho, se eu recebi, se a minha experiência foi sobrenatural, se Deus me agiu por formato de vida, alcançado vidas, as aflições vão vir, é natural. Eu também tenho que ser exemplo de perseverança no meio das aflições e das perseguições. Paulo entendia isso e deixava isso bem claro. Que conclusões nós tiramos? Deus usa os improváveis. Ninguém pede. Ninguém pede. Nem você que se acha improvável, nem a igreja que se acha que você é improvável, nem o mundo que te acha improvável. Deus vai te usar. Amém. É só ele querer um plano e você se submeter ao plano de Deus. Seja na que área for, aonde for, Deus te usa. Nada é impossível para Deus. Nada. Mas Senhor, como é que vai ser? Não importa, eu faço. Mas Senhor, eu não sei. Eu sei. Você não precisa saber, quem tem que saber sou eu. Mas Senhor, eu vou sozinho, você não vai sozinho, eu já estou lá te esperando. Glória a Deus. Mas como é que eu vou me capacitar? É eu que te capacito. Entenda isso. E quem vai me ajudar? Eu levanto quem vai te ajudar. Aguarde. Eu levanto as pessoas que irão te ajudar. E qual vai ser o resultado? A minha glória. Amém. Eu não vou atrás do que está fazendo. Conversão, depois formação de vida, para depois o ministério. Infelizmente, muitos têm naufragado nos seus ministérios, porque foram com o ministério ainda como crianças espirituais. Ou em todas as áreas, ou em algumas áreas específicas, que eram essenciais para que ele não fosse mais criança. Por que a igreja de Corinto, Paulo chamou? Não posso nos tratar como adultos na fé, mas como crianças. Mesmo sabendo tudo, mesmo sendo instruído em tudo, mesmo sendo tudo, vocês são crianças. Estão tendo que receber coisas de Deus preciosas que não sabem como lidar. E por isso não fracassam. É divisão, é confusão, é carnalidade, isso não é evangelho. Isso pode acontecer dentro do ministério. É cuidar de vidas. Não é de holofote, não é de placa, não é de transmissão, não é de fotos, não é de números, é cuidar de vidas. Nós temos aqui 40 anos de igreja. Eu trabalhar com tantas coisas e olhar para trás, eu não conheci mais. Nós precisamos trabalhar nisso. Porque as vidas são o nosso negócio. A obra é de Deus. Quem convence é Deus. Quem contribui é Deus. Quem age é Deus. Mas a minha parte é de fazer. Cuidando de vidas. Ou de um jeito ou de outro, mas cuidando de vidas. Intercedendo, consolando, ajudando, pregando, evangelizando. Seja em que área você trabalhar. Ah não, mas eu cuidar de vidas é para quem? Não. Seja na área que você trabalhe. Você cuida de vida. Eu sou do Ministério de Ação Social, está cheio de vidas para serem cuidadas. Ah, mas são irmãos, são, mas precisam de cuidado, você tem a mesma atividade, cuida das vidas. Aconselhe, ore, dê o ombro, leve a palavra, estimule na fé. Ah, nunca mais veio, então assim a gente trabalha. E o Senhor está abençoando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora não tem hora que dá medo, você está falando. Poxa, é massa demais. Louvado seja Deus. Eu pedi aqui a Ana para poder orar. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, poderoso Tu és, meu Senhor. E nesse instante, Senhor, dependemos de Ti, para entender a Tua mensagem, Senhor, e praticar no dia de Deus. Ó Pai, já recebemos a missão. Então, transforme os nossos corações, para que possamos estar cuidando de vida, Senhor, para que possamos edificar a nossa vida
teu altar, Pai. Fazendo o melhor por ti, Senhor. E ganhando vidas para o teu reino. Amém, Pai. Continua abençoando a vida do nosso professor. Porque não só tem nos dado aula, Pai, mas tem nos ensinado como trilhar a vida contigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma aula, por mais esse entendimento, Senhor. Cuida de nós, Senhor, dos teus olhos, Senhor. Amém. E nos instrui nos teus caminhos, Pai. Nos direciona em tudo. Nos dá um fruto na tua presença, Senhor. Porque viemos aqui para cultuar a ti. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por todas as coisas, faladas e entendidas aqui neste lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tudo foi perfeito. Dá para tirar foto? Claro, agora, né? Não tem graça.